Meu nome é Carlos Franciscone. Eu tenho para contar para vocês uma longa história muito prazerosa para mim, que foi viver dentro do Hospital de Clínicas como profissional médico desde 1975. Em 2021, a aposentadoria compulsória chegou, na época do Covid, ou seja, eu tinha saído já do hospital pelo fato do Covid ser um fator limitante para os idosos participarem das atividades assistenciais aqui dentro. Então eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu sei da história do nosso hospital. E vocês vão ficar surpreendidos que o Hospital de Clínicas entrou na minha vida em 1954. Como assim 54? Pois é, com 8 anos de idade, em 1954, o Getúlio se suicidou em agosto e houve um enorme quebra-quebra em Porto Alegre e os alunos do Colégio Farroupilha foram recolhidos pelos seus pais, houve uma chamada para os pais irem buscar os filhos porque o clima da cidade estava muito perigoso. E o meu pai, na época, que já estava envolvido com o Hospital de Clínicas, e eu vou contar daqui a pouco como é que foi esse envolvimento, nos buscou e para fazer um programa diferente, ele levou eu e meus 2 irmãos a subir pelo elevador de obras até o teto do 13º andar, para a gente ter uma visão da cidade, onde estavam ocorrendo os incêndios, as fumaças, os quebra-quebra, todos ocorrendo naquele momento. Então, meu primeiro contato com o hospital foi subindo pelo elevador de obras, era uma sensação... Para criança vale tudo. Hoje eu diria que eu pensaria 2 vezes subir naquilo, porque não tinha nada dos padrões de segurança que tem hoje em dia. Aí começou o Hospital de Clínicas a ser mais importante dentro da minha casa. Na minha casa, o Hospital de Clínicas começou bem mais cedo, porque o meu pai chegou do interior, como médico do interior, em 49, 50, por aí. Ele tinha só um emprego e ele era muito amigo do pessoal aqui da Faculdade de Medicina, lá da Faculdade de Medicina. O diretor era o Dr. Blesman, o pessoal da anatomia, o professor Milano, o professor Taufik, todos aqueles eram amigos dele. Então ele frequentava a faculdade diariamente, eu saía do Farroupilha para pegar carona para casa. Não se esqueça que o Farroupilha era na Alberto Bins, onde era o Plaza São Rafael hoje em dia, e não existia o túnel da Conceição. Então eu saía do Farroupilha, subia a Rua da Conceição e vinha aqui e pegava carona para Porto Alegre. Para minha casa. E o Dr. Blesman, então, diretor naquela época, Luiz Francisco Guerra Blesman, um eminente ortopedista, um dos precursores da ortopedia em Porto Alegre, junto com o professor Eliseu Paglioli, um neurocirurgião que naquela época era reitor, já tinha vinculações com a universidade e depois se tornou reitor, estavam pensando no Hospital de Clínicas, que tinha a pedra inaugural sido colocada em 1930 e poucos, então tinha a pedra inaugural, mas não tinha hospital. E ele se deu conta, e eu acho uma coisa fantástica, esse insight recente que eu tive, que ele foi um homem adiante do seu tempo, porque ele pensou um hospital que precisava de quê? Enfermeiras, que não existiam em Porto Alegre, né? Os hospitais tinham as Schwesterns, tinham as freiras, mas não tinham enfermagem, tinham técnicas de enfermagem, mas não tinham um curso superior de enfermagem naquele momento. Então, a Faculdade de Medicina, em 1950, apoia a criação da Escola de Enfermagem. Então, naquele momento, o professor Blesman se dá conta também que faltava a figura do administrador hospitalar, que ele tinha ouvido falar, provavelmente, de conhecimentos internacionais dele, e que não existia esse curso no Rio Grande do Sul, não existia administrador hospitalar no Rio Grande do Sul. Existia em São Paulo, na USP. O Odair Pedroso era o personagem da administração hospitalar do Brasil naquela época.
Então ele apoiou a faculdade, a escola de enfermagem, vieram duas irmãs como enfermeiras ligadas ao Ministério da Saúde, o Serviço Especial de Saúde Pública, que ficaram em Porto Alegre durante 7 anos. E elas criaram o curso de enfermagem, quer dizer, elas foram as supervisoras e as professoras que iniciaram o curso da escola de enfermagem. Mas não tinha quem administrasse. Aí ele chegou onde ele convida o meu pai, então, para ir para os Estados Unidos, e o meu pai era suficientemente aventureiro, e eu diria até meio louco, que aceitou ir sair com a família para ir para os Estados Unidos, ele, a minha mãe e 3 filhos. Então ele foi primeiro, em 1951, ele foi para fazer o curso de administração hospitalar em Minneapolis, e após o internato ele se mudou para Ann Arbor, no estado de Michigan, no norte dos Estados Unidos, então não é difícil de imaginar o frio que se passava naquelas cidades. E ele fez o curso, então a família tinha saído 6 meses depois dele ter embarcado, e a família veio 6 meses antes, porque eu, particularmente, fui alfabetizado nos Estados Unidos e tive que ser realfabetizado de novo, e as aulas começavam em março, então, diferentemente do calendário escolar dos Estados Unidos. Começa a se envolver formalmente com a ideia do Hospital de Clínicas. Então, em 54 o esqueleto está pronto, ou seja, aparentemente, eu não sei detalhes disso, havia recursos financeiros para erguer a obra física, o esqueleto foi montado, mas faltava a parede, faltava todo o resto. E isso, nós damos um pulo para até 72, quando foi inaugurado. Nesse ínterim, foi necessário, em algum momento, nos anos 60, mais ou menos, que um grupo de 3 pessoas tocassem a fase final de preparação do hospital. Então, o engenheiro Morgante veio representando a universidade na área da engenharia, o meu pai da parte de administração hospitalar, e o Rubens Maciel era o médico professor da Faculdade de Medicina, então representante da Faculdade de Medicina, e ele foi nomeado, eu acho que na época já era o reitor Faraco, para ser o coordenador desse grupo. Então, sob a coordenação do professor Rubens Maciel, essa tríade de pessoas trabalharam incansavelmente no projeto Hospital de Clínicas. E naquela época, então, tinha uma enfermeira que foi muito importante, a professora Celina Tibiriçá, que era viúva de um médico professor dessa instituição, professor Paulo Tibiriçá, patologista muito famoso na época. Ela era casada com Paulo Tibiriçá, e a enfermeira Celina Tibiriçá foi importante no processo da construção dos processos de enfermagem. A área médica ainda não se tinha perspectiva quem viria para cá, e os moldes que os eventuais membros da faculdade que trabalhassem aqui seriam remunerados, vínculos profissionais, não se tinha nada disso. Só se era necessário, naquele tempo, vestir o hospital. A ideia do bloco cirúrgico, o centro obstétrico, tudo foi pensado, e os móveis comprados, tudo foi comprado foi tudo decidido naquela época. Mas foram processos muito demorados, porque provavelmente, por questões políticas e recursos escassos, o Hospital de Clínicas não era uma prioridade do governo. Tanto que a minha TM, que entrou em 65, o máximo que nós conseguimos visitar do Hospital de Clínicas eram 2 ou 3 andares, e não tinha nem o piso na entrada ali do hospital. Era terra. A gente caminhava na terra e para conhecer alguma coisa daquilo que seria o nosso hospital. Em 1970, então, a minha turma se formou, não tinha programa de residência aqui, então a minha turma toda fez medicina interna, todas as especialidades fora do Hospital de Clínicas. E eu, no período de 71 até 74, eu faço minha residência, o meu fellowship,
nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos eu tive contato com o professor Cuervo, que na época era vice-presidente médico aqui do Hospital de Clínicas. O primeiro presidente foi, voltando um pouco atrás, então, o primeiro presidente foi indicado pelo professor Faraco, um professor da Escola de Engenharia, o Milton Dias. O Balestrin era o vice-presidente administrativo, e eu me lembro de um VPM que era o Cuervo. Eu não me lembro de outro, pode ter tido um outro vice-presidente médico, como se chamava na ocasião. E o professor Cuervo e o meu pai foram visitar o hospital de Chapel Hill, que era um hospital universitário muito bom, dos hospitais universitários mais bem cotados dos Estados Unidos. Meu pai já conhecia, já tinha estado lá, já conhecia o administrador, então tinham contatos prévios, e ele levou o professor Cuervo para ver o que tinha de novo, as novidades do funcionamento de um hospital moderno, porque não esqueçam que isso é 20 anos depois, são 20 anos depois de ele ter feito a formação dele nos Estados Unidos. Então, a ciência da administração hospitalar tinha evoluído em vários aspectos, mas tinham aspectos básicos de funcionamento de hospital, principalmente hospitais avançados, que era importante mostrar para o nosso VPM na ocasião. O segundo presidente foi o professor Balvé, então, que sucedeu eles ficaram 4, 5 anos cada um, era 4 para 5 anos no calendário. Foi sucedido pelo professor Balvé, Mário Rangel Balvé, que era gastroenterologista, era professor da universidade e na enfermaria 27, eu acho que era a enfermaria do professor Jó, e ele se tornou presidente. Então, o presidente era a escolha do reitor, sem maiores consultas, não era indicado e pronto. Em 1975, eu fui convidado pelo professor Rubens Maciel para atender o ambulatório de gastroenterologia na Zona 12. Ele era coordenador da medicina interna naquela época, e ele passou por cima do chefe do serviço, que era o professor Jó, que por questões pessoais com meu pai, ele não me queria dentro do Hospital de Clínicas. Mas eu fui contratado, comecei a atender no ambulatório. 75 até 80 fiquei no ambulatório de medicina de gastroenterologia, mas não era ligado ao serviço de gastroenterologia, porque o serviço de gastroenterologia não me queria, e tinha algum vínculo com a medicina interna. Então o professor Rubens Maciel diretamente me contatou, e chegou algum momento, acho que foi em 77, 78 ou 79, que foi necessário que o ambulatório de medicina interna do segundo turno tivesse preceptor. Então, eu fui convidado a fazer a preceptoria de medicina interna junto com o Loremar, que tinha sido residente aqui do Hospital de Clínicas. Loremar Agni, eu acho o sobrenome dele, né? Um bom colega, nós tínhamos uma boa parceria e participamos da formação de vários residentes de medicina interna, e depois se tornaram professores aqui da faculdade. Quando chega 1980, então, por uma questão de coincidências políticas, um dos candidatos a reitor, que era o professor Francisco Ferraz, que era muito meu amigo, e ele concorreu para a reitoria, e o adversário político dele era o professor Sérgio Lampe, da Faculdade de Farmácia. E a questão política foi tão forte em nível federal naquela época que o Ministério da Educação optou por um tertius, que foi o professor Early McCarthy Diniz. Mas numa jogada política, o professor Ferraz, então, apoia o professor McCarthy e se torna pró-reitor de 2 pró-reitorias. A administração, que era muito importante, porque mexia com a universidade toda, e uma outra segunda pró-reitoria, que eu não me lembro qual, mas tinha 2 pró-reitorias. Então, nessa projeção de pró-reitor, que o professor McCarthy não entendia nada do Hospital de Clínicas, e ele me conhecia como
um egresso de um centro bom americano, ele me convidou a participar da formação de um grupo de médicos jovens, entusiastas, que tivessem boa formação, reputação ilibada, todas aquelas características de uma pessoa das pessoas que devem participar da gestão do serviço público. E naquele momento, então, eu convidei o meu colega, amigo de juventude, amigo de uma vida toda, o meu querido amigo e compadre Jorge Gross, o Raul Rembe, o Rota, pediatra falecido, o Koff, falecido também, cirurgião, para nós discutirmos, para nós encontrarmos alguém que fosse o presidente, que evidentemente não poderia ser nenhum de nós jovens, que naquele tempo nós tínhamos menos de 40 anos todos, eram todos guris, com exceção do Rota e do Koff. E por consenso, então, nós pensamos no professor Brentano, fizemos o convite para ele, se ele toparia. O convite veio do reitor, evidentemente, mas nós cogitamos com ele se ele toparia ser o presidente do Hospital de Clínicas, e ele aceitou. Então, o nome dele foi levado ao reitor, que acatou a nossa indicação, entre aspas, e o professor Brentano, então, assumiu a presidência, como o Rota e o Raul na VPM, e ele tinha uma visão de que a vice-presidência administrativa não estava legal, e porque tinha muitas queixas e tal. Ele resolve trazer um administrador de fora do hospital, que nunca tinha sido, não tinha a menor ideia como funcionava o hospital, que era o Baginski. Era uma ótima pessoa, mas ele não estava acostumado a lidar com o médico e o pessoal da saúde, enfermeiros, tal. E isso gerou muito atrito na área da administração do hospital e, ao mesmo tempo, vários problemas. Então, já estou falando agora de 80 até 84 na gestão do Brentano. Muitas coisas boas aconteceram de evolução do hospital. Vou citar poucas coisas assim que nós resolvemos naquela gestão. Queixas trabalhistas. O Hospital de Clínicas perdia todas as queixas trabalhistas. O custo operacional das ações que se perdia era muito volumoso e representava no orçamento uma grande perda. Então, chegamos à conclusão que boa parte dessas queixas trabalhistas surgia do fato de não haver um advogado no hospital. O advogado do hospital foi decidido pelo grupo. Então, nós almoçávamos aqui todas as terças-feiras, esse grupo de apoio ao Brentano, e como eu não era professor, eu tomei conta, então, do grupo de pacientes externos. Não era grupo, era um serviço de pacientes externos que era responsável pelos ambulatórios. Então, o advogado foi muito importante na gestão do professor Brentano, porque ele passou a ser alguém de dentro da casa. Foi contratado um funcionário que era advogado e que defendia as causas com muito ardor, era uma pessoa muito entusiasmada, um jovem advogado, que é o Jairo Gonçalves, que ficou aqui, deve ter se aposentado há 2, 3 anos atrás, sempre uma pessoa muito atenta, e o Jairo e eu fui incumbido, então, em todas as áreas e que tinham demandas trabalhistas grandes, para saber o que estava acontecendo, por que o Hospital de Clínicas perdia, e se aí, com a comunicação com a área administrativa ou a área médica, tinham que ser tomadas medidas para que não houvesse mais essa sangria de dinheiro. E realmente aconteceu isso. Dentro de 1, 2 anos, o Hospital de Clínicas passou a não perder mais questões na área da justiça. Um outro evento importante da gestão do Brentano foi a preparação da infraestrutura do hospital para a informática que estava chegando. Então, aquela obra toda ali, que era
que é o atual grupo de sistemas, teve que ser feito tudo novo ali, porque a tecnologia era muito avançada e com caixas de computador enormes, temperatura estável em X graus, tinha que ter um tablado e por baixo passava todos os fios, muito isopor ali dentro para isolamento acústico, e estava chegando o computador, mas nós não tínhamos a organização para o que o computador daria para o hospital. Então foi contratado um consultor, o César Gavilon, que tinha sido meu colega de turma do Farroupilha. Era uma pessoa extraordinária, tinha sido uma cabeça matemática, tinha passado de primeira no vestibular do ITA, depois veio para a economia da URGS, era professor da URGS, então chamou-se o Gavilon aqui, e eu e ele, nós dois, estivemos em todos os serviços do Hospital de Clínicas, num trabalho de organização e método, chamava naquela época, OIM, para saber o que entrava no serviço, em termos de informação, e o que saía em termos de informação, produção, coisas desse tipo, fazendo a rota de todas essas comunicações para o pessoal da informática, tornar esse fluxo em programas e para ter um sentido para o computador funcionar. Os computadores na época eram enormes, hoje um celular equivalia provavelmente a um armário enorme daqueles cheio de fita rolando e coisas desse tipo. Só uma curiosidade, um pouco antes da inauguração, eu fui com a arquiteta Doris Feijó, que era da engenharia, e eu andei circulando pelaquela área da informática e só tinha uma porta na frente de acesso. E aí eu perguntei para a Doris, se der um incêndio aqui na frente, para onde é que o pessoal vai sair? Ela disse, pois é, não tem. Então, foi acrescentado uma porta ali, que é a saída de emergência, que é no corredor, no corredor onde as pessoas podiam sair. Mas foi um salto de qualidade quando começou a parte toda de informática funcionando. E é um hospital de clínicas antes e outro depois, porque os processos manuais de contagem, tudo desapareceu, tudo foi transformado aos poucos, foi se transformando aos poucos. Chegou no momento que eu era, desse grupo do Brentano, eu era o único que não era professor, mas existia uma carência de professores, por algum motivo que eu desconheço. O Ministério da Educação, naquele momento, não indicava, naqueles anos todos, não indicava reposição para professores. Então, realmente, existia uma falta grande de professores e saíam, assim, se chamavam os trens da alegria. De repente, vários professores eram contratados sem concurso e entravam. Então, as circunstâncias se ofereceram e eu entrei em 1980 com o apoio do professor Manuel Gonzalez, que era chefe do departamento. Então, me tornando professor, eu fui alocado ao serviço de gastroenterologia, onde, evidentemente, eu não fui bem recebido. E o serviço de gastroenterologia, naquela época, era muito mal organizado. Foram os professores da Santa Casa que vieram para cá, trazendo todo o espírito da Santa Casa, daquilo que tinha de pior em termos de administração hospitalar. Não tinha pressa em dar alta, não havia preocupação, supervisão dos residentes. Para terem ideia, quando eu fazia round de manhã com os alunos, os residentes estavam sem preceptores no ambulatório. O primeiro ano do residente era só clínica e o segundo ano era só endoscopia, eram compartimentos estanques. Hemorragia digestiva, consultorias, era tudo por viração própria dos residentes e das outras pessoas que necessitassem o serviço de um gastroenterologista. O professor já se aposentou, o professor José Coutinho assume a chefia do serviço. Em 1992 houve um desentendimento, o professor Coutinho com o professor Pedro Gus, que era o vice-presidente médico na ocasião, e o professor Pedro Gus me convida para assumir a chefia do serviço. Evidentemente que eu aceitei, era para aquilo que eu tinha me preparado a vida inteira. Então, com o auxílio
de um grupo mais jovem. Coincidentemente, todos os professores antigos pediram as contas e foram para casa. Inclusive o professor Giovanni Benvenuti, que não era tão idoso assim. E aí, de repente, eu tive o serviço conseguimos concursos naquela época e constituímos um grupo bom. O professor Sérgio Barros chegou dos Estados Unidos, o professor Hugo Schenker chegou dos Estados Unidos, pouco depois o professor Mário Reis entra por concurso, o professor Mazzoleni entra todos eles entram por concurso. Então nós tínhamos um time forte e aí eu consegui organizar nos moldes do serviço que eu tinha trabalhado nos Estados Unidos. Ou seja, existia uma equipe de gastro, uma equipe de fígado, consultoria e endoscopia. E a cada 30 dias o rodízio, sempre trocando, ou seja, formalmente foi construída a endoscopia como uma unidade que já existia, mas o residente ficava 30 dias, como gastroenterologista deveria usar a endoscopia, no meu entendimento, como um método complementar de investigação. A consultoria, que era muito importante para o Hospital de Clínicas, foi contemplada e se tornou um dos momentos mais importantes na formação do residente, porque ali a consultoria aberta são os casos que os nossos residentes viriam na sua clínica privada, provavelmente, intercorrências das outras áreas do hospital, dos outros serviços, medicina interna, gineco, obstetrícia, psiquiatria, todos que precisassem de algum auxílio gastroenterológico, o serviço de gastro oferecia. E como a hepatologia se desenvolveu muito naquele momento, nós dividimos a hepatologia da gastro geral, que nós chamamos de geral. E os alunos, então, do ponto de vista de estágio, eles ficavam metade do estágio na área da hepatologia, metade do estágio na área da gastroenterologia geral. Esse foi um grande avanço, tanto que é um modelo que basicamente funciona até hoje. Estava tão certo, o time pegou tão bem que hoje nós temos vários contratados que são ex-residentes daquela época, que seguem na mesma toada. Isso foi muito bom. Um outro marco que é importante também é a questão da bioética. A bioética, em 1993, foi constituído o Programa de Apoio aos Problemas de Bioética do Hospital de Clínicas. E a iniciativa foi minha e são alguns pontos que é importante ressaltar. Por que programa e não comissão? Porque comissão, regimentalmente, tem uma comissão permanente, que tem que passar pelo Conselho Diretor, ou comissão transitória, que tem que ser discutida a cada gestão. Se alguém de mau humor quiser fechar aquela comissão, ele fecha. Então eu preferi uma terminologia neutra, programa, que fugia do regimento, não existia regimentalmente uma linha hierárquica, mas ficou estabelecido que eu me reportaria à vice-presidência médica. Então o professor Sérgio Mena Barreto, o Sérgio Machado e o Menck, que eram os três da vice-presidência médica naquela época, apoiaram e nós começamos a atividade. Então, um ano foi só treinamento, porque a única pessoa que sabia bioética, alguma coisa, era eu, que tinha feito na pós-graduação na PUC 2 créditos ou 4 créditos, não me lembro bem, em ética e bioética. E o meu cunhado, Jorge Pinto Ribeiro, eu perguntei a ele se ele conhecia alguém que pudesse me auxiliar a desenvolver essa ideia. Ele disse assim, tem lá na cardiologia uma pessoa que está subutilizada, lá na pesquisa, que o professor Faraco deu uma sala para ele, que é o Goldin. Quem sabe tu convida o Goldin? Convidei. E o Goldin foi uma pessoa, no primeiro momento, já apoiou, ele também não tinha a menor noção de bioética. E a grande mudança de mentalidade do Hospital de Clínicas naquele período foi o fato do professor americano do Kennedy Institute of Ethics e a Universidade de Georgetown, o Robert Veitch, foi convidada pela PUC para vir dar aulas aqui. E a PUC perguntou se o Hospital de Clínicas não topava dividir as despesas.
Então, eu me dava muito bem com o professor de ética da PUC, falei com o Carlos César na ocasião, ele deu apoio, e o VIT veio aqui durante uma semana, 5 dias, a partir das 10 horas aqui nesse anfiteatro, que começou com pouca gente e de repente estava lotado, porque ele tinha uma didática fantástica. O desdobramento disso é que tinha em 96 a resolução dos comitês de ética em pesquisa, a resolução 01 de 96, e era uma lei que não pegou. Mas eu tinha a lei a meu favor, eu dizia, nós temos que ter um comitê de ética em pesquisa aqui dentro do Hospital de Clínicas. E assim foi feito, o Jorge apoiou, que ele é o coordenador do GPPG, e nós tivemos, então, os 3 primeiros comitês de ética em pesquisa, 2 foram em Porto Alegre e 1 na USP. E isso foi publicado numa revista brasileira de bioética, quando foi feito um levantamento pelo Ministério da Saúde, quantos hospitais tinham comitê de ética em pesquisa? E só tinham 3. Ou seja, a lei tinha sido criada e ninguém tinha se coçado. Aí vem a resolução que cria o sistema CEP-CONEP, que tornou obrigatório, aí não era mais vamos organizar, não, era obrigatório que todo protocolo, ou seja, seguia os padrões internacionais de ética em pesquisa. Era necessário um comitê de ética em pesquisa, constituição, tudo pré-definido. E o Hospital de Clínicas, além disso, eu participei de vários cursos de capacitação, levando a experiência do Hospital de Clínicas, o Goldin fez várias coisas à distância também. Em 94 eu fiquei quase 30 dias na Universidade de Georgetown, vendo mais coisas de ética, e o nosso comitê de ética, de bioética, o programa, quando o VIT voltou alguns anos depois e nós demos os nossos números, ele ficou absolutamente estupefato, porque comitê de bioética no Hospital de Clínicas, os hospitais tinham 2, 3, 4 casos por ano. Nós tínhamos 2, 3, 4 casos por semana. O que foi importante no programa de apoio de bioética, assim, quem é que constituiu essa aí? Eu escolhi pessoalmente, responsabilidade minha, pessoas que soubessem trabalhar em grupo, pessoas acima de qualquer suspeita, ótimo relacionamento, e assim nós constituímos aquele grupo. O advogado não poderia ser do hospital por conflito de interesse, então a faculdade de Direito indicou o professor Carlos Hofmeister, irmão do Rubens Hofmeister, que foi nosso... E eu, como membro da comunidade, eu achei que o Lauro Schirmer, que era editor da Zero Hora, seria um belo representante da comunidade aqui dentro do nosso programa. E foi um sucesso. E eu acho que esse foi o grande legado que eu deixei, que essa ideia da bioética, que hoje em dia já fica muito mais fácil conversar com qualquer professor que já passou pela experiência de casos, de situações eticamente complicadas, para, inclusive, ensinar os seus alunos dentro de uma perspectiva mais abrangente. Então, naquele tempo, as manobras de correção eram, do ponto de vista funcional, eram mais facilmente resolvidas quando dependia de pessoas. Porque pelo fato do Hospital de Clínicas, por uma iniciativa do professor Faraco, e usando a influência do chefe da Casa Civil, acho que era do Médici, João Leitão de Abreu, ele conseguiu que fosse aprovada uma lei no Congresso, ou seja, é lei, e que o hospital é uma empresa pública de serviços privados. Então fugia do conceito dos hospitais universitários, que todos estavam quebrados porque eram autarquias das universidades. Sendo uma empresa, havia mais flexibilidade, não havia estabilidade funcional. O funcionário que tinha algum problema e que não rendia, ou qualquer motivo válido, ele podia ser demitido. Isso foi uma coisa muito boa para a correção de rumos que aos poucos foram necessários.
O hospital também evoluiu muito, cresceu muito e era muito relevante a questão dos prontuários médicos aqui do hospital. E nós tínhamos o Hospital de Clínicas, eu estou colocando agora a primeira do plural, eu como ainda membro dessa casa, uma história mais longa de qualificação dos arquivos médicos. Nós tínhamos um arquivo médico muito organizado, porque naquela época que meu pai tinha uma influência administrativa, ele tinha muitos contatos com o pessoal do Brasil todo, ele era muito chamado para congressos e coisas desse tipo, conferências, e ele conheceu uma médica, especialista em arquivo médico, que era da Universidade da Bahia, depois se casou com o Roberto Santos, que era um médico muito importante lá, a Fabíola Alves Nunes, que veio a Porto Alegre, então ficou algum tempo dentro do nosso SAMES, ensinando como se criava, como é que deveria ser criado e depois criadas as rotinas do SAMES. Isso envolvia uma série de detalhes que só uma pessoa altamente qualificada como a Fabíola tinha condições de ensinar. E a Hilda, naquela época, a Hilda, uma garota, que a Hilda tem a minha idade, a Hilda estava começando e a Hilda, aos poucos, dominou aquele conhecimento todo, e o nosso SAMES passou a ser um referencial muito importante, com muitos detalhes. Por exemplo, pessoas famosas que internavam aqui dentro, os prontuários eram chaveados num cofre que as pessoas, os médicos curiosos que queriam eventualmente fazer pesquisa em prontuário, coisas desse tipo, não tinham acesso. Funcionários do hospital, todas as pessoas que tivessem algum problema maior, de mais sensibilidade, os prontuários não estavam acessíveis ao próprio grupo do SAMES. A Hilda, responsavelmente, tomava conta disso aí. Uma coisa importante na gestão do Brentano e do grupo de pacientes externos, que pouca gente sabe, naquela época as consultas eram pagas, então eram agendas relativamente fáceis da gente administrar, porque não havia demanda excessiva. Uma grande fila no primeiro, segundo dia, grandes filas no primeiro, segundo dia, quando as consultas eram colocadas à venda, mas depois era calmo, as consultas eram todas vendidas, só que alguns ambulatórios funcionavam com 100% de ocupação, outros com 80%, outros com 30%, outros com 20%, outros com 10%, ou seja, havia muita sociedade, chefes de serviço que tinham se apropriado de muitas salas e que eram ociosas. E naquele momento, tem uma coisa muito interessante que eu sempre toco ao meu coração, existia um professor na Faculdade de Medicina que fazia questão de atender a agenda dele pessoalmente, e ninguém mexia na agenda dele, ele atendia o que o hospital mandava, era o professor Dalma Bilde. Ele atendia com toda a paciência, ele era um médico muito dedicado, o professor Dalma Bilde, da ortopedia, era um exemplo porque ele foi o único professor, que eu me lembre, que tinha uma agenda pessoal no nome dele. Não tinha residente, não tinha nada. Ele atendia cada um dos pacientes que marcavam consulta com ele, como marcavam comigo na gastro, coisas desse tipo. Eu participei como responsável pelo grupo de pacientes externos, eu tive que negociar com todos os chefes de serviço que tinham áreas ociosas e todos compreenderam que não podia continuar daquela maneira. E naquele momento, apareceu uma fofoca que existia a contrapartida na fundação. Era aquilo que os professores recebiam pelos serviços prestados ao hospital. E houve uma fofoca que haveria um pagamento por produtividade. Ou seja, os serviços que dessem mais rendimento, seus professores receberiam mais. Então, cirurgia cardíaca, neurocirurgia, todo mundo queria sala no ambulatório. Todo mundo queria sala no ambulatório, porque seria a pescaria para ter mais cirurgia, em detrimento de áreas que pediatria, áreas que tinham menos demanda naquela época,
E houve uma crise de informações e o adjunto da VPM naquela época, o professor Malman, teve que pacificar que não tinha nada, mas que houve algum estudo para ver se era viável isso, houve, e se viu que era absolutamente injusto e inviável. Então aí acalmou e logo a seguir veio o SUS, assumiu a responsabilidade do ambulatório, e aí nós temos o ambulatório que hoje tem um bom número de especialidades que atende acima da sua capacidade, e ainda restam algumas áreas de doenças mais raras, mais situações de algumas especialidades que têm espaço no ambulatório. E a outra coisa importante foi a área da comunicação. Então, desculpe, voltando à área da comunicação, havia um outro jornalista da Zero Hora, que era o Mário Marcos de Souza, que era cronista esportivo da Zero Hora, mas não tinha uma estrutura formal de comunicação e jornalismo, era tudo muito amador. E naquela gestão do Brentano, então, se optou por profissionalização dessa área, foi aberto o concurso, e aí que naquele momento, ou um pouco depois, que a Elisa entra e está até hoje aqui dentro do Hospital de Clínicas, Elisa Ferrareto, que faz parte desse projeto com o professor Elvino.